Olha, a gente quase 50 minutos de conversa aqui, passou rapidinho, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Eu fico imaginando, eu vi os seus episódios lá, são um pouco mais curtos, né? Eu fico imaginando. Não, parece que vai ser um tempão, mas passa muito rápido. Eu acho que as suas respostas agora eu poderia ir por vários caminhos aqui, várias curiosidades aqui. Vou terminar aqui quase um pouquinho engasgado aqui com muitas perguntas, mas sempre tem uma chance de marcar novas conversas, se você, claro, aceitar o convite. Tá super aceito já. Opa, então vou em breve ver capítulo 2 aqui com o Sérgio Albuquerque. Me convida. Fico lisonjeado, Renato, sem dúvida alguma. E isso que você está falando, né? Eu também tenho essa sensação muitas vezes. Os meus episódios são de 30 minutos, por quê? Quando eu ouvia muito o Resumo Cast, você já ouviu o Resumo Cast? Era um resumo de livros para empreendedores e negócios. O podcast do Gustavo Carriconde, eu já entrevistei ele também no CoachCast, lá em 2020, 2021, eu acho. E eu ia para a academia aqui, da minha casa a pé até a academia que eu frequento, são mais ou menos entre 12 e 14 minutos, dependendo do ritmo que eu vou. Eu ia escutando os episódios dele, que eram 30 minutos, participei de um dele também, uma época lá, mas eram 30 minutos, então dava tempo de eu escutar um episódio indo e voltando. Então eu escutava um episódio cada ida para a academia. Né, fechava mais ou menos ali, escutava depois uns 5, 6 minutos, eram livros muito interessantes. Aí, quando eu fui fazer o CoachCast, eu pensei, poxa, eu vou fazer de 30 minutos que é focado em mim. Eu acho que é bacana, porque se eu fizer muito longo, eu tiro o meu foco, mas está tudo bem. O importante é o seguinte, quando é bacana o conteúdo, acho que dá para ficar mais tempo até. Então, você pode repetir um mantra que eu falo muito aqui, sério. Eu digo que eu sou o podcaster mais egoísta do mundo, sabe? Porque eu convido as pessoas para tirar as minhas dúvidas, tá? Todas as minhas perguntas são coisas que eu gostaria de implementar na minha vida. Porque se eu ficar preocupado com o que todo mundo vai comentar ou escrever, eu esqueço das minhas dúvidas. E se eu pergunto genuinamente o que eu quero, talvez as minhas dúvidas sejam as dúvidas de quem acompanha também. É verdade. Eu achei sensacional essa pegada sua aí. Gostei muito disso. Acho que é perfeito. Você está aprendendo. É uma forma de você aprender e é uma forma de você trocar. Você está trocando aqui com a gente, né? Você conversa com um, traz alguma pergunta que você fez num outro que cabe aqui. Olha que legal. Sim. E, bom, antes de pedir aqui uma pergunta de encerramento que eu sempre faço, eu gosto de perguntar para todos os convidados o que está brilhando o olho dele realizar agora, sabe? O que toda sala que você entra, você precisa compartilhar um pouquinho desse novo projeto, do que você está realizando agora. Eu esse ano, quero, né? Estou focando muito no desenvolvimento realmente de líderes novos, porque os líderes novos, eu sinto que foi um problema que eu tive e a maioria tem. Ninguém se prepara. Você olha ali, a pessoa, poxa, ela é super legal, super competente, dedicada, só que assim, ninguém pega pela mão e fala, vem cá, eu vou te dar alguns toques iniciais do que é ser líder. Então, assim, a gente faz uma construção de liderança no sentido de quem você quer ser como líder, que tipo de líder você quer ser. Porque você tem que ser um líder, ao mesmo tempo, firme, mas que tem que ser doce. E como né, não ser um líder amargo, aquele líder que grita, aquele líder que se descontrola, mas que é firme. Então, beleza, a maioria quer ser assim, só que você tem diferentes níveis de profissionais trabalhando contigo. Então, isso me agrada muito. Trabalhar lideranças novas ou que queiram oxigenar o cérebro, que não sejam os donos da razão. Olha, eu te confesso que eu queria muito ter tido alguém que segurasse a minha mão assim, na primeira oportunidade que eu liderei, porque com certeza, acho que todo mundo, na primeira vez que lidera, tá muito perdido, por mais que queira entregar o seu melhor, mas... Olha, eu queria muito ter tido alguém. Às vezes eu quero até hoje que alguém me dê a mão e me explique se o caminho está certo. Imagina, jovem, né, Sérgio? Eu acho sensacional. Eu também queria, viu? 20, 30 anos atrás eu queria alguém que me dissesse, ó, vai por aqui, vem aqui comigo, pense nisso e não sei o quê. Porque a gente, quando vai você vai no embalo, e não é nem deixar a vida te levar, mas você vai aprendendo as coisas no dia a dia, elas são muito mais doloridas, né? Talvez a gente passe por um processo de coaching ou mentoria, ou uma consultoria, que você elimine aí da sua vida alguns caminhos, alguns transtornos, alguns obstáculos, que se alguém tivesse do teu lado te direcionando, você não passaria. Então, olha, pessoal, eu vou trazer aqui a nossa tradicional pergunta de encerramento aqui,
mas você não precisa encerrar a conversa com o Sérgio, não, tá? Se você gostou da conversa, e não tem como não ter gostado, foi um super bate-papo aqui. Algumas respostas do Sérgio aqui vão me fazer analisar muito aqui coisas que eu já tinha planejado para vir, então eu convido você a continuar esse bate-papo, está aqui na tela, Sérgio Albuquerque Oficial. Na descrição vou deixar o LinkedIn e vou deixar o podcast também, para você continuar essa conversa com o Sérgio. Ele está sempre compartilhando muito conteúdo, conversando com muita gente legal, então assim, convido você a não encerrar esse bate-papo com o Sérgio, tá? Quantas vezes você já teve dificuldade em dar um feedback? Quantas vezes teve dificuldade em ter aquela conversa difícil? E eu preparei um e-book especial para quem quer aprimorar ou até mesmo aprender, olhar por uma nova visão, a arte de fazer bons feedbacks, entendendo a importância, entendendo alguns conceitos básicos de feedback. Então clica aí em algum lugar aqui deste vídeo que com certeza você vai baixar um e-book sensacional por um preço muito legal também, para que você seja expert na arte de dar bons feedbacks.